Passados do COF, curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, eu trabalhei com o Olavo durante 8 anos, organizei os cursos dele aqui do Rio de Janeiro, e isso entre 87 e 95. Mas eu já era aluna dele desde 1985. Então, durante 8 anos, mas eu fui aluna durante 10 anos aqui no Rio. Depois ele viajou para muitos outros lugares. Mas hoje o nosso tema vai ser o seguinte: como eu mencionei nos 2 últimos vídeos, né? Eu mencionei os livros do Olavo daquele período. Eu vou mostrar para vocês esses livros com mais detalhe. Antes do Olavo começar essa série, por exemplo, de livros, sejam ensaios, né? Ou literários, ou de crítica cinematográfica, ou de especulação metafísica, ou mesmo ciência política, ele, como vocês sabem, não sei se vocês sabem a história dele com a astrologia, né? Tem muita gente preconceituosa, mas na verdade havia um psicólogo, depois o Olavo pode me consertar se eu tiver errado em alguma coisa, porque tem muito tempo, mas havia um psicólogo muito bom, muito sério, uma das pessoas que o Olavo mais considera, chamava-se Juan Alfredo César Miller, era um argentino, radicado em São Paulo, e dava aula na PUC, se não me engano, de São Paulo. Dava curso de psicologia e dava atendimento clínico. Ele conheceu o Olavo, ele precisava de... Ele foi a primeira pessoa, eu acho que no Brasil, mas certamente em São Paulo, a dar um curso de astrologia dentro da universidade. E, segundo o Olavo, ele era um excelente astrólogo, mas assim, excelente professor, excelente astrólogo, mas ele não tinha habilidade para colocar as ideias no papel. Foi aí que entrou o Olavo. O Olavo, então, foi fazer a redação dos textos do Miller. Não sei onde está, realmente. A vida do Olavo para cá e para cá, perseguição, 1000 coisas, se perdeu muita coisa, infelizmente, né? Eu aqui tenho bastante coisa do Olavo, entreguei já 20 quilos, botei 20 quilos de textos, que na época eram xerox, numa mala, e entreguei para o Silvio Grimaldo no Paraná. Mas eu ainda tenho aqui em casa caixas e caixas do Olavo. E aí eu acho que eu vou aproveitar essa série para a gente abrir essas caixas, ver o que tem nelas, o que ainda se aproveita, se eu consigo entender minha letra, os textos xerocados, enfim. Vamos fazer as coisas pouco a pouco. Eu sei que tem muita gente interessada, graças a Deus. E eu tenho muito interesse em contar, então nós estamos combinando, né? Bom, o Juan Alfredo César Miller então pediu ao Olavo que fizesse a redação, e o Olavo, sério como sempre, foi ler tudo sobre astrologia. Tudo. É óbvio que ele se tornou um grande astrólogo, apesar das más línguas que não sabem como se originou o estudo de astrologia do Olavo, né? Então, ó, morde a língua, ó. Bom, voltando à história, ele então se tornou um grande astrólogo. Então ele tinha uma editora que editou 2 livros dele. Aliás, 3 livros dele. Só que o terceiro tá lá em cima da minha estante, e embaixo da minha estante tá cheio de caixa, cheio de livro, e não dá para chegar a escada lá, senão eu vou me estabacar. Então vai ficar quando tiver aqui um homem alto, entendeu? Não é o Caco Antibes, mas um homem alto. Caco Antibes, para quem não sabe, é um personagem do Fala Bela, que ele dizia que ele era alto, louro, maravilhoso, era muito engraçado, do Sai de Baixo. Mas enfim, tirando essa informação popular, meu livro tá lá em cima. Depois eu vou mostrar meu escritório, tá uma zona, mas eu mostro, não tem vergonha não. Escritório desarmado é porque ele é usado, certo? Bom, eu acho, né? O meu, pelo menos.
Então, então, nessa época, ele fez livros sobre astrologia, porque aí, claro, né, despertou o interesse dele e ele foi se aprofundar. Né? Então, ele foi até os árabes, nossa, ele foi longe. Tanto é assim que mais tarde, vou dar um spoilerzinho de mim mesma, mais tarde ele vai desenvolver a astrocaracterologia, que está resumida em apostilas de aula no livro que eu vou mostrar para vocês. A reforma é ótima, né? Estou aqui pensando na reforma da Previdência, né? Quem é que não está pensando na reforma da Previdência? Para o bem, eu não sou contra, não, sou super a favor. A gente tem que sair do buraco. Mas voltando às vacas, né? As vacas frias, onde eu estava, meu Deus, Estela. Então, o caráter como forma pura da personalidade. A astrocaracterologia, o caráter como forma pura da personalidade. Mas tudo isso para explicar que esse livrinho aqui, astrologia, eu nem sei qual é o primeiro, sabia? Eu tenho que pegar, cadê meus óculos? Santo Deus. Se eu tiver sem óculos, se eu perdi o óculos, socorro. Aconteceu aqui um desastre. Não sei se vocês lembram, se eu cheguei a fazer alguma gravação com esse fundo aqui. Aí tinha um outro quadro. Aí o quadro ficava na metade, como estão esses. Aí eu peguei o quadro e botei aqui, né? Como eu não tenho terra no mapa, nada, só dos transpessoais não vale. Nenhuma terra no mapa, não me ocorreu que ele ficando penduradinho aqui, tava lindo, gente. Ele quebrou nas minhas costas, assim, pá! Quebrou todo, eu parecia assim, Kung Fu andando no tapete de papel de arroz, para não me cortar. Mas eu não ia deixar de fazer de jeito nenhum, até porque eu fiz uma maquiagem maravilhosa, as unhas, então vamos em frente, né? O show tem que continuar, foi o que eu aprendi. Então, voltando aqui, eu não tô achando meu óculos, tô aqui fazendo uma tentativa, ele deve ter... Ah, achei! Que maravilha. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui atrapalha. Óculos vai fazer reflexo, que ainda não é antirreflexo, para quem não sabe. Eu vivo dizendo, vou fazer um óculos antirreflexo um dia, tá bom? Então vamos ver, astrologia e religião a primeira edição foi de 1986. E vocês vão perceber que está escrito aqui, Nova Estela. Não sou eu. Não sou eu, apesar de ser exatamente como escreve meu nome. Mas eu não sou a Nova Estela. Que pena. E aqui, desculpa, eu tô meio brincalhona, porque eu levei um susto tão grande com esses vidros quebrar em cima de mim, né? Tem que rezar muito, creio em Deus Pai, que eu tenho que brincar para dar uma relaxada, senão eu não faço esse vídeo ainda, né? Hoje, né? Ainda hoje, que são 1h04 da madrugada, de sábado, dia 19 de outubro. Quase em Escorpião. Quase, não conta pra ninguém. Bom, o livro Astros e Símbolos, do Olavo, deixa eu mostrar melhor. Não morram de inveja, hein? Que eu tenho todos os livrinhos. É anterior. Então, primeiro vem esse, 1985. Depois vem esse, 1986. E provavelmente Fronteiras da Tradição deve ser ou deve coincidir com essas datas, ou deve ser de 1984, porque em 85 eu já conheci o Olavo, e em 87 já trabalhava com ele, então não lançou nenhum livro nesse período, entendeu? Bom, aí entrei eu, e como eu expliquei, né, a música popular brasileira por vias indiretas, então patrocinou. E tudo aconteceu da seguinte maneira. O Olavo escrevia, a gente conversava madrugada dentro, e eu falava, puxa, Olavo, a gente tem que publicar isso, não é possível. O Roxo também, nossa, Olavo, a gente tem que publicar isso. E aí eu saí com os meus, não eram manuscritos, mas datilografados, né? Esqueci agora o nome que se diz, mas enfim, os livros datilografados, bonitinho, os originais. E bati em várias editoras, inclusive a Record, onde ele hoje é best-seller, para vocês verem como a vida é. Fui lá, bonitinho, deixa eu tirar o óculos de novo.
Fui lá bonitinho e tal, tentei, não consegui nada para o livro, para 2 livros, Símbolos e Mitos no Silêncio dos Inocentes. Cadê o livro? Cadê o livro? Quero mostrar a outra edição. Símbolos e Mitos no filme Silêncio dos Inocentes, que eu simplesmente não estou encontrando a outra edição. Deve ter aterrissado em algum lugar quando eu quase sofri um acidente grave aqui em casa. Então vamos esse mesmo. Então, não, eu tô com a Nova Era e Revolução Cultural, tá errado. Vamos lá voltar. Não vou regravar porque hoje eu não tenho estrutura. Bom, então eu tinha os símbolos e nós tínhamos como apostila os gêneros literários e seus fundamentos metafísicos. Isso aqui não é uma apostila, isso aqui é o livreto. E esse livro, que é Símbolos e Mitos no filme do Silêncio dos Inocentes. Esses 2 livros são espetaculares. Se não me engano, eles estão disponíveis no site do Olavo. É só botar o Olavo no buscador que você vai encontrar. Muito bem. Falando especificamente de... Enfim, fui a vários editores e nesse período eu comecei a trabalhar com a minha mãe em produção de show. Mas eu era assim, produção mesmo, não chegava a carregar piano, mas assim, camarim e não sei o que e tal. Mas ganhava um dinheirinho. Então eu falei, Olavo, eu fui a vários editores, eu falei assim, ninguém quer? Eu fui na Nova Fronteira, isso é para eles se rasgarem todos agora, né? Record, Nova Fronteira, fui na Civilização Brasileira, conheci o Enio Silveira, conversei com ele, adorei ele me adorou, apesar de ser esquerdésimo, mas tinha uma inteligência. Isso é que falta na esquerda de hoje, alguma inteligência. Mas voltando às vacas frias. Claro, tem as exceções, mas eu não as conheço. E aí, tentei de tudo, eu falei assim, Olavo, olha, não tá dando, vamos publicar nós mesmos, não daria? Aí a gente encontrou uma gráfica, aliás, não eu, Olavo, Scortese, foi uma coisa meio na base também de... dividimos em 5 vezes, minto, tô misturando as coisas, calma, pausa aqui. Antes da Argentina Scortese, tinha um argentino, nas histórias sempre tem um argentino, vocês já repararam? Mas tinha um argentino, gente finíssima, esqueci o nome dele, lá com certeza que a Taurina vai lembrar, que morava na Vicente Prado, que tinha uma copiadora na Vicente Prado, na rua que o Olavo morava em São Paulo, ali no Centro Velho de São Paulo. Eu ia muito lá porque eu estava fazendo outro trabalho, que não vale a pena me estender aqui. Depois, talvez, aí eu possa mostrar, inclusive. E eu perguntei se ele faria isso um livro. Ele fez 100 livros. E a gente pagou isso. Depois é que o Olavo encontrou a Scortese facilitava. A gente fez, viramos prestamistas, como diria minha avó. 5 prestações. Não me lembro mais quanto era, não sei onde estão. Eu guardo tudo, que eu sou assinante de câncer, guardo tudo. Mas acontece que eu não sei onde está. Tá numa dessas 200 caixas que eu tenho aqui em casa de arquivo morto. Muito bem. Nós fizemos essa combinação com a Scortese e aí esse aqui é Os Símbolos e Mitos no Silêncio dos Inocentes. Esse aqui ainda é xerox. Você vai ver que esse aqui, tanto que tá mais gordinho. Aí você vai ver, esse aqui já é o da Scortese, né? Esse aqui já é da Gráfica. 2. Pensem assim, eu comecei a estudar com o Olavo em 85 e em 87 a gente começou a trabalhar junto, direto. Acabei virando o braço direito dele. A gente brincava dizendo que a gente conspirava, era muito bom. Deixa eu tirar isso aqui, que de novo esqueci do raio do antirreflexo, que esse óculos não tem. Então,
ajeitar aqui os cabelos, os cachos. Então, nesse período, e entre 92 e 94, nós conseguimos publicar 3 livros. Publicamos Símbolos e Mitos no filme Silêncio dos Inocentes. Publicamos os gêneros literários, os seus fundamentos metafísicos. E, finalmente, o mais importante de todos, que foi fundamental, que até hoje é uma leitura assim, obrigatória para quem quer entender da influência comunista na América Latina e no mundo, né? Porque o método é o mesmo, o método gramsciano, né? E então a Nova Era é a Revolução Cultural, Frischoff Capra e Antônio Gramsci. Então nós fechamos esse pacote, né? Em seguida, a astrociência se interessou na astrocaracterologia, porque com as pesquisas que o Olavo foi fazendo com o Miller, né? Desculpa, aqui estou dando uma ajeitadinha, porque tá meio bambu, sabe? Meio, olha o bambu do bambu, olha o bambu do bambu, vamos lelê, mas esqueci a Carmen Miranda. Aí, nesse período, o Instituto de Artes Liberais, o curso Introdução à Vida Intelectual, que continuava desde então, desde 86 em São Paulo e 87 no Rio, ele ocupou vários lugares, ele foi andarilho, né? Então, nós começamos no Santo André, como eu expliquei num dos últimos vídeos. Depois de lá, nós alugamos um apartamento com a Nancy Galvão, amiga nossa até hoje, muito amiga do Olavo, de São Paulo, uma atriz fantástica, uma pessoa muito especial. E nós alugamos um apartamento em Santa Teresa. Então, durante um grande período, aí teve uma coisa muito engraçada, porque nós não tínhamos cadeira. Então a gente não sabia o que fazer, não tinha cadeira, e pior, não tinha dinheiro para comprar cadeira, nem um banquinho que fosse. A gente ia acabar tendo que sentar no chão, entendeu? Olha, para estudar filosofia naquela época, ó, sufoco. Pois bem, minha mãe maravilhosa, sempre me socorrendo. Quando eu contei para a mamãe que a gente não tinha cadeira para estudar filosofia, ela pegou o telefone e ligou para o Antônio Carlos Vidigal, que era na época o diretor da Coca-Cola, e disse: eu quero 4 conjuntos de mesas e cadeiras de Coca-Cola que você põe no bar, porque não é para trepar, é para estudar filosofia, não é para esbórnia. E assim tivemos ali, né, o apoio da Coca-Cola. Você vê que a coisa, né, Nana Caymmi, Coca-Cola, nossa, o teatro brasileiro, representado pela Nancy. Fiz até meu aniversário lá com comida árabe. Eu era ajudante de cozinha, eu sou péssima na cozinha. Eu era ajudante de cozinha do Ahmed. O Ahmed fazia uns quibes ótimos. Era uma coisa, parecia assim 1 quilo chique, né? E eu só cortando salsinha, mas enfim. Era muito divertido, gente. Olha, foi uma época que eu duvido que o Olavo não sinta saudade, porque eu fico troncha de saudade desse período, né? Moral da história. De lá, nós tivemos uma fase sem grana. Por quê? Não, de lá, minto. Deixa eu pensar aqui com meus botões. Se eu não estou errada, é isso mesmo. Tivemos que fundir, antes de ir para Nancy, nós fundimos a turma que começou em março com a turma que começou em agosto e setembro. Por quê? Porque é natural, eu tenho uma experiência de curso, todo curso começa com 30, 40, termina com 20, termina com 15, até 10, dependendo do assunto. As pessoas não conseguem manter por N motivos, né? E aí também nós estávamos em plena época de hiperinflação, nossa. Teve um momento que eu comecei, como a gente tinha que pagar contas, eu cobrava em ORTN, olha que loucura que era o Brasil. As pessoas nem, pessoal de sei lá, 30 anos, não
não tenho ideia do que era uma ORTN. A ORTN era, eu não sei, nem não lembro mais não me lembro mais do, como chama? Da sigla, do que significa a sigla. Mas era um índice, como tem o IPVA hoje, um índice que mudava, mas assim, todo o dia. Cada dia o RTN tinha um valor, porque o dólar não dava conta, nada dava conta da inflação brasileira. Então, o jeito foi a gente dar uma segurada, né? Nós éramos 12 alunos, foi o que sobrou. E fomos então, fizemos o seguinte, tínhamos 2 colegas maravilhosos, são meus amigos e amigos do Olavo até hoje, que é a Maria Elisa Ortemlad e o Guilherme Mota. Eram os 2 únicos que tinham a condição de nos receber e tinham espaço suficiente para isso. As mesas foram embora. Perdemos as mesas, porque nem tínhamos onde guardar as mesas, né? Hoje poderia estar no Museu Olavo de Carvalho, ou no Museu do Instituto de Artes Liberais, ou Museu do COF, não importa. Mas foi muito legal enquanto durou. Aí ficávamos assim, um mês, sempre aquele esquema de 4 aulas seguidas. Então, um mês na casa da Maria Elisa, em Copacabana, um mês na casa do Guilherme. Era bom que na casa do Guilherme a gente tinha uma vista assim para a Enseada de Botafogo, né? E, enfim, muito bem tratados. Foi uma época muito interessante, por quê? Porque como a turma deu uma encolhida, nós éramos 12, né? Lembra até assim, 12 signos, 12 apóstolos, 12 cargos. Mas foi a primeira vez que o Olavo pôde distribuir livros e textos para que a gente apresentasse. Então, até onde eu me lembro, por exemplo, Karl Mannheim ficou com a Maria Campelo, Maria Freire Campelo. Eu fiquei com 2 textos do Julián Marias. O Armed ficou com Gramsci, Antônio Gramsci. Né? Lá os cadernos do Antônio Gramsci, coisa toda. Depois ele foi morar na China, então ele pôde ver que o buraco era mais embaixo. Né? O Mao Tse-tung não era tão sofisticado quanto o Gramsci, né? Era mais, né, hardcore, né, aquela coisa. E que mais? Quem ficou com o que, meu Deus? Realmente eu não lembro mais. Mas assim, o Olavo distribuiu assim, textos fundamentais e todo mundo lia, ou deveria ler, né? Confesso que não li todos, né? Mas todo mundo lia, ou pelo menos lambia, né? E alguém apresentava, e aí o Olavo comentava. Foi uma época, assim, extraordinária. Nós cabíamos numa mesa. Então, foi uma época, assim, incrível, realmente incrível. E foi uma época muito interessante também, porque o Guilherme fazia filosofia, Guilherme Mota fazia filosofia no IFIX. O IFIX é um instituto de filosofia da UFRJ. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, IFIX, da UFRJ. E aí abriu uma prova para pré-mestrado em filosofia. E a louca aqui, que tinha feito jornalismo, disse assim, quer saber de uma coisa, eu vou fazer. Né? E o Olavo, nesse período, estava dando Kant, a gente deu muito Kant. Né? O Olavo tinha fases, por exemplo, você estava pensando em Kant, a aula era sobre Kant. Você estava pensando em Russell, a aula era sobre Russell. Você estava pensando em gêneros literários, se era PT, era PT. E lá íamos nós. Teve um período só Benedetto Croce, teve um período sensacional de literatura, que era Lukács, era René Girard, Goldman, esqueci o primeiro nome do Goldman, mas enfim, que a gente aí lia romances para poder entender as teorias literárias, era muito, muito, muito bom. E aí, sei lá que eu me perdi, Estela, nas minhas memórias, são tantas emoções, gente. Eu lembro, o que acontece é o seguinte, eu lembro milhões de coisas ao mesmo tempo. E uma coisa puxa a outra, janela, janelinha. Mas a gente estava, então, o Guilherme, a história lá do pré-mestrado. Aí eu peguei o que o Olavo tinha ensinado de Kant, peguei minha coleção
a coleção da minha mãe, de pensadores, que minha mãe era igual ao meu avô, né? Comprava todas todas não, mas assim, adorava comprar aqueles livros em fascículo, né? De, de, de coisas em fascículo de banca de jornal, que realmente é muito útil, né? E sai muito mais barato. Então, ela comprou os pensadores inteiros. Então, eu tinha lá Descartes, peguei Descartes, sentei no McDonald's, estudei aquilo ali, já tinha estudado Kant. Eu sei, meus amigos, que eu passei. E eu fiz a prova, a maior, assim, bom, se passar, passou. Meu negócio é jornalismo, né? Aí naquela época, eu escrevia a lápis, um rascunho, e depois eu passava a limpo em caneta, né? Era assim que a gente fazia para poder não escrever errado, não riscar a caneta, que fica feio e tal. Aí eu sei que levei, não sabia se tinha passado, se ia passar, levei a minha prova pro Olavo ver, o rascunho. Caiu duro. Virei a melhor aluna dele. Porque eu tenho a impressão, não estou querendo aqui me gabar não, né? Até posso estar querendo um bocadinho, mas a verdade foi o seguinte, foi um momento em que o Olavo percebeu que o sistema de ensino dele funcionava. Por quê? Porque ele pegou uma pessoa que vem de jornalismo, e um jornalismo assim meio chinfrim, né? Porque, na verdade, você vai aprender jornalismo na prática. Eu fui aprender a escrever muito tempo depois, né? Mas isso é outra história. E quando ele viu eu explicando Kant com uma clareza que não era minha, foi porque ele me explicou. Ele realmente levou um susto, ele ficou chocado. Ele viu que a coisa funcionava, os quadros cursos, os gêneros literários e todas aqueles 10 temas. E era incrível, porque, por exemplo, o Paulinho William, que também era aluno dele, dos primeiros alunos dele, era um cara que vinha, tinha o quê? O ginásio. O ginásio seria o correspondente hoje à segunda parte do ensino fundamental, digamos, de quinta ao nono ano, de quinto ao nono ano. E o cara estava lendo assim, Dostoiévski, Russell eu não digo, mas estava lendo Kant, os textos do Olavo, coisas complexas. Eu dizia assim, meu Deus do céu, eu quero isso, é isso que eu quero fazer, né? Porque isso é muito incrível, né? Depois desse período na casa dos amigos, a gente fez de novo um esquema de... Sempre assim, né? Convidava o pessoal para uma palestra. Foi aí que houve aquela palestra super famosa, que eu vou contar no próximo episódio. E também nós fomos para a casa do estudante universitário, para a sala de uma amiga que trabalhava com balé moderno, com corpo. Então nós usávamos a sala dela e enfrentamos um incêndio. Mas isso fica para o próximo capítulo.